Tô aparecendo mesmo. Fala, meus amores, estamos de volta no bloco, já no nosso último bloco, bloco 5. Está aparecendo aí na sua telinha, sem demora, na parte da contestação quanto ao pleito de horas extras. Como é que a gente deve elaborar? Desse jeitinho que aparece aqui, olha. Vamos narrar o que aconteceu. A reclamante alega que faz jus ao recebimento de horas extras com a adição de 50%. Claro, é o acréscimo mínimo estabelecido constitucionalmente, em razão da jornada de trabalho. Só que olha o argumento dela, da reclamante. Laborava de segunda a sexta-feira, das 10 às 20 horas, com intervalo de 2 horas para a refeição. Pare tudo. Venha comigo. Vamos contar? 10 às 11, 11 às 12, 12 às 13, 13 às 14, 14 às 15. Conta. 15 às 16, 16 às 17, 17 às 18, 18 às 19, 19 às 20. 10 horas. Mas ela não trabalhava 10 horas, não. Por que não? Porque 2 horas era de intervalo intra-jornada. Então, por dia, ela laborava 8 horas diárias. Onde é que está a hora extra aqui, meu povo? Cadê a hora extra que essa reclamante tem direito? Pelo amor de Deus. Artigo 58 da CLT. Cadê a hora extra? O artigo 58, seus parágrafos. Bastava você contabilizar. Você sabe que pelo próprio artigo 71 da CLT e seus parágrafos, quando versa sobre o intervalo intra-jornada para repouso e alimentação, diz, para quem labora de 0 horas até 3 horas e 59 minutos, não tem direito a intervalo intra-jornada. Quem labora de 4 até quanto? 6 horas, tem direito a 15 minutos de intervalo intra-jornada. Quem labora mais do que 6 horas, tem direito ao mínimo de 1, máximo de 2 horas. Neste caso, ela gozava 2 horas. Qual a irregularidade que tem? Nenhuma. Amores, continua comigo. Diz ainda que aos sábados, laborava das 16 às 20 horas. Dedão. 16 para 17, 17 para 18, 18 para 19, 19 para 20. No sábado, ela laborava 4 horas. 8 horas de segunda a sexta, cada dia, 4 horas no sábado. Ela está cumprindo as 8 horas diárias, 44 horas semanais. Qual a dificuldade que tem nisso? Nenhuma. Está tudo certinho. Vem comigo, vem comigo. Olha só, aos sábados das 16 às 20 horas, no sábado sem intervalo, porque era até às 3 horas e 59 minutos, totalizando 44 horas semanais. Mais uma vez, descreveu os fatos da proposta, não acrescentando qualquer informação. Vem agora a parte do fundamento do direito. Presta atenção, hein? O artigo 58 da CLT, no seu caput, ok? Dispõe que a duração normal do trabalho para os empregados em qualquer atividade privada não excederá de 8 horas diárias. E o próprio artigo 7º, inciso 13, da Constituição Federal de 88, dispõe que a duração do trabalho normal não será superior a 8 horas diárias e a 44 horas semanais. Mais uma vez, vem aqui com o artigo 71, falar do intervalo, vem comigo, intra-jornada. Vale destacar que o artigo 71, parágrafo 2º da CLT, alinha que os intervalos não serão computados na duração do trabalho. Está faltando fazer o quê? O pedido. Fato, fundamento, pedido. Fato, fundamento, pedido. Qual é o pedido? Sendo assim, por tudo quanto exposto, a reclamante não faz jus ao recebimento das horas extras pleiteadas, pois o módulo constitucional de 8 horas diárias e 44 horas semanais não foi ultrapassado. Perfeito. Contestamos mais um pedido. Lembrar que na contestação, ela é regida pelo princípio da não eventualidade. Ou seja, como eu não sei como o juiz vai julgar, eu tenho que impugnar, ou se você não me deferir por isso, ou indeferir por isso, me indefira por aquilo, pelo outro. Princípio da impugnação do ônus especificado, de tal sorte que, perceba que a parte reclamada, para cada pedido, tem que impugnar um por um, para que não se aplique a pena de confissão de revelia. Amores meus, continua comigo.
A respeito da multa do artigo 477, parágrafo 8º da CLT, é válido ressaltar que esta multa é equivalente a um salário do empregado, o último salário do empregado, toda vez que o empregador ele não respeita o prazo que está posto no artigo 477, parágrafo 6º da CLT. Qual é o prazo? 10 dias. Eu ainda brinquei com isso, Paulinha, na primeira fase. Não importa se o aviso prévio é indenizado, não importa se o aviso prévio é trabalhado, não importa se o contrato é por prazo determinado, indeterminado, teletrabalho, trabalho intermitente, empregado urbano, rural, doméstico, aprendiz. Aprendiz é vínculo empregatício. Lembra disso? 428 a 433 da CLT. Qual é o prazo para pagamento das verbas rescisórias trabalhistas? 10 dias. Vem a reclamante e está pleiteando a multa, dizendo que não foi pago, as suas verbas trabalhistas não foram pagas no prazo de 10 dias. Vem comigo. A reclamante verbera, aduz que o pagamento das verbas resilitórias extrapolou o prazo legal de 10 dias, e que somente foi creditada na sua conta 20 dias após a comunicação do aviso prévio. Descrever os fatos retirados da proposta, do enunciado, não acrescentar informações. Vamos para o fundamento? Olha só. Conforme estabelece o próprio 477, parágrafo 6º da CLT, o pagamento dos valores constantes do instrumento de rescisão, o TRCT, termo de rescisão do contrato de trabalho, ou recebido de quitação, deverá ser efetuado até 10 dias, contados a partir do término do contrato de trabalho. Sendo assim, é infundado o pedido de pagamento da multa prevista no artigo 477, parágrafo 8º da CLT, vez que o pagamento das verbas devidas foi dentro do prazo legal. Meus amores, eu ensinei isso para vocês. Olha, se você não tem como vir alegando, dizendo que não é devido, não é devido. Não é devido porque a lei não dispõe nesse sentido. Não é devido porque não cumpriu o requisito legal. Não é devido porque não existe regulamentação. O que foi que a gente falou há pouco, Paulinha? Nós falamos que você tem que dizer: é até devido, mas já foi pago. É até devido, mas já foi pago. Qual foi a espécie de defesa que o candidato deveria ter utilizado? Não incide a multa, porque foi pago em 10 dias. Não incide a multa, porque foi pago em 10 dias. Acabou. Não incide a multa, porque cumpriu o que está posto no artigo 477, parágrafo 6º da CLT. E, a bem da verdade, o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito é de quem? É de quem? Do reclamante. Artigo 818, você ainda cita o inciso 1, problema dela não é problema seu. Aí você vira para mim e diz assim: mas tu não é pró-empregado? Sou. Sim. A professora Ingrid Salles é declaradamente pró-empregado, amores meus. Sempre, sempre. Sou contra, declaradamente, a extinção do Ministério do Trabalho. Sou contra a perda das atribuições da Justiça do Trabalho. Artigo 92, a Justiça do Trabalho tem previsão constitucional. Falar em se acabar... acabar, exterminar, minimizar, reduzir a Justiça do Trabalho, daqui a pouco vão falar em reduzir o STF. Por que não? É órgão do Poder Judiciário também, na situação que a gente vai. Agora, perceba, uma coisa é a minha opinião, outra coisa é a sua opinião. Outra coisa é a opinião do professor Carlos Henrique Bezerra Leite, do professor, do ministro do TST, Godinho, do professor Luciano Martinez, e eu poderia citar aqui os inúmeros autores de direito material do trabalho e direito processual do trabalho. O que vale na hora da sua prova não é a opinião da professora Ingrid Gil, não é a sua opinião, não é a nossa. Você está ali na condição de advogado da parte reclamada. Você tem que incorporar o seu papel de advogado. Frite-se a reclamante. Foi pago no prazo de 10 dias, a verba não é devida e acabou. Se eu consigo, eu e Paulinha, fazermos com que você incorpore isso, eu estou esperando 10 na hora da sua peça. Fluiu, olhe para mim. Você pode não saber nem para que zorra serve aquilo, mas você trata de me contestar. Você entendeu?
Nem que seja para dizer, de acordo com o artigo tal, é devido isso. Mas o reclamante não fez, o reclamante não cumpriu. Ou seja, de acordo com o artigo 467, parágrafo 6º da CLT, tem que pagar no prazo de 10 dias. Pagou no prazo de 10 dias. Acabou. De acordo com o artigo 8º, ou você poderia citar, por exemplo, o artigo 58, parágrafo 1º. O artigo 8º fala da atuação dos tribunais. Eu ia dar um exemplo, mas vou mudar para o do 58, que está aqui na sua prova. Imagina que, de acordo com o artigo 58 da CLT, parágrafo 1º, paga-se a jornada de trabalho no que extrapola a jornada comum de 8 horas diárias, 44 horas semanais. O empregado só pode prestar até 2 horas extras no máximo por dia. Quem é da turma do online, nós temos estudado isso. Sim. E aí, perceba, o empregado diz que prestava 2 horas extras por dia e que essas horas não foram pagas, nem com o acréscimo de 50%, nem foram compensadas. O que você vai dizer? Você vai ter que negar. Você vai dizer que foram compensadas. Cite aí banco de horas. Diga, inclusive, que o acordo de compensação agora mensal permite, inclusive, que o acordo seja feito entre empregado e empregador por escrito de forma oral. Diga que não prestava a hora extra. O que eu estou te dizendo é, não existe possibilidade, Paulinha, deles irem para a prova e não contestarem. Sim. Vocês estão ali para contestar. Contesta, se insurge, sim, diz que não tem direito. Ou porque não é devido, sim, ou até é devido, mas já foi pago. Fluiu, meu povo. Tranquilo, exatamente. Continua comigo. Continua comigo, porque, Paulinha, nessa contestação, sim, tinha a reconvenção. E muita gente se passou a respeito do pedido de reconvenção. Está aparecendo aí na sua telinha o pedido de reconvenção. Amores meus, qual é a ideia da reconvenção? É justamente fazer com que o processo ele se volte contra a parte autora. Na reconvenção, é como se a parte reclamada virasse autor. É como não, é verdadeiramente isso. Exatamente. E o reclamante virasse réu. Reconvenção é sensacional. Lembrar que você também tem que fazer o pleito dos honorários advocatícios sucumbenciais com o artigo 791-A da CLT. Olha o que diz a reconvenção. Vem comigo. Sim. Conforme ou nos termos do que dispõe o artigo 58 da CLT, disposição expressa também do 343 do CPC 2015, na contestação é lícito ao réu propor a reconvenção para manifestar, deduzir pretensão própria, desde que conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa, o que faz pelas razões de fato e de direito a seguir. Aí vai narrar a situação fática. Ao ser cientificada do aviso prévio, isso aqui Paulinha tirou do enunciado da peça, a reclamante teve uma reação violenta. Fez um Ctrl-C, Ctrl-V, gritando e dizendo-se injustiçada, sendo necessário que a segurança a contivesse e a acompanhasse até a porta de saída. Foi então que, quando deixava o prédio, a reclamante correu, pegou uma pedra e arremessou violentamente contra o prédio da reclamada, vindo a quebrar uma das vidraças. A empresa gastou R$300 na recolocação do vidro danificado, conforme nota fiscal DOC anexo. Toda vez que você se referir a um documento, coloque justamente DOC, documento em anexo. Mais uma vez, observe. Todo esse parágrafo, desde ao ser cientificada, até a parte de quebrar uma das vidraças, conforme nota fiscal, conforme nota fiscal. Isso foi Ctrl-C, Ctrl-V. Foi copiar, colar do enunciado da questão. Ademais, cita-se aqui o artigo 186 do Código Civil de 2002 e diz assim: nos termos do que apresenta o artigo 186 do Código Civil de 2002, comete ato ilícito aquele que, por ação, violar o direito e causar dano a outrem. Também o artigo 927 do próprio Código Civil de 2002 assegura que
Aquele que por ato ilícito causar dano a outrem terá o dever de repará-lo. Por tais razões expostas, é que se requer o valor de R$300, o que comprova que devidamente foi gasto para reparar lá a vidraça, relativo ao vidro que fora quebrado pela reclamante. Narrou os fatos, fez a citação do fundamento, ao final requer então o pedido. E aí vinha a sugestão aqui da Paulinha, que ela coloca assim: para melhor se organizar, você também pode separar a reconvenção em pedidos. Por exemplo, requisitos da reconvenção e do pedido reconvencional. Não é isso, Paulinha? Para que eles não se esquecessem da mesma estrutura que a gente deu para todos os outros pontos, que foi fato, fundamento e pedido. Não foi isso? Sim, sim. Então, a gente começou, dá para subir um pouquinho para eles verem, a gente começou primeiro contando os requisitos para a reconvenção que foram exigidos nessa prova, obrigatoriamente exigidos. Então, a gente fez um primeiro parágrafo assim. Mas para que a pessoa mantenha a organização na hora da prova, quando tudo que a gente já internalizou ajuda a gente a construir. Então, se você quiser, você abre os requisitos da reconvenção e explica essa parte inicial e depois você segue a receita que você já está acostumada, a Pro lembrou de novo. Fato, fundamento, pedido. Então, essa organização do pedido reconvencional você pode dar. Nós juntamos e te mostramos que você pode separar se você quiser. A receita está aí para a gente usar, para decorar, para não ter estresse na hora da prova. Paulinha, eu relembro para eles que toda vez que você pensa numa reconvenção, numa contestação, a sua prova, meu povo, te dá indícios disso. Sim. Vai dizer que algum prejuízo, eles têm que procurar isso. Sim. Algum prejuízo foi causado pelo empregado ao empregador. Se for causado com dolo, meus amores, dolo é má fé, sim, dolo é vontade, como ocorrera, perceba que, inclusive, cabe ao empregador o desconto do salário e até do termo de rescisão do contrato de trabalho do empregado. Isso, claro, é equivalente, no máximo, o correspondente até um salário do empregado. Não pode descontar mais do que isso. Pode cobrar depois, mas não pode descontar do salário do empregado mais do que a correspondência a um salário. Se o prejuízo se deu por culpa, e aí culpa é negligência, imprudência, imperícia, pode o empregador descontar do salário do empregado? Perceba que até pode, mas para isso precisa ter previsão expressa no contrato individual do trabalho que rege o empregado e o empregador. E que muita gente acaba por desconhecer. Faz aquele contratinho de internet e não sabe a importância que persiste, que existe na celebração do contrato individual do trabalho. Então, quando você pensa na reconvenção, numa peça de contestação, vocês têm que lembrar assim, ó, prejuízo causado ao empregador pelo empregado. Ou, por exemplo, a devolução do fornecimento do equipamento de proteção individual, sabe? Do EPI. Devolva para cá, meu brother, minha sister, meu EPI, porque o EPI não é do empregado, não, viu? O EPI é do empregador. Cabe um pedido reconvencional. E, claro, tudo que diz respeito à indenização por prejuízos causados. Lembrar, dolo, posso descontar, inclusive, do salário do empregado e do termo de rescisão do contrato de trabalho. Não precisa ter previsão em nada. Culpa, negligência, imprudência, imperícia, para haver o desconto, precisa ter previsão no contrato individual do trabalho. Claro que numa reconvenção, como a gente não está falando de desconto no salário, mas uma espécie de pedido contraposto, eu posso requerer a indenização, independentemente de ser culpa ou de ser dolo. Amores meus, terminamos toda a parte da reconvenção, chegamos aos honorários advocatícios. Honorários advocatícios, nós estamos nos referindo ao artigo 791-A da CLT. E eu sempre falo que no mínimo 5%, no máximo 15%. Aqui não é processo civil, que varia os honorários advocatícios sucumbenciais. Aqui é gostosinho da Bahia. E olha que a Pro ensina processo civil. Porque aqui é muito fácil, meus amores. Lembrar que, ainda que o advogado atue em causa própria, ainda que se trate de procurador da Fazenda Pública,
são devidos na Justiça do Trabalho os honorários advocatícios sucumbenciais, ok? Olha só como foi que Paulinha fez o pedido. Isso pontuou na hora da sua prova. E muitos, Paulinha, a galera em massa esqueceu. Parece que, meu povo, e reforma trabalhista? Olhe para mim, Biel, traga meu povo. Traga. Olhe para mim. Não importa se cai uma reclamação trabalhista. Não importa se cai uma contestação. Não importa se você está diante de um recurso ordinário. Ainda que pontue ou não pontue, eu quero Sempre você coloca. pleiteando os honorários advocatícios sucumbenciais. Tranquilo, artigo 791-A da CLT. Vem comigo. Está aparecendo na sua telinha dos honorários advocatícios sucumbenciais. Para te explicar essa parte final, deixo vocês aqui com Paulinha, que vai te falar a respeito de como se pede. Como é que eu faço o pleito? Como é que eu finalizo a minha peça? As pessoas não sabem finalizar a peça, Paulinha. Não sabem. Ela vai te mostrar como faz aqui os requerimentos finais. Não sai daí. Os requerimentos finais pode te dar 0,2, 0,3. Olha só, Biel, leva a gente aqui para o cantinho da tela. Paulinha vai fazer aqui para os meus meninos lindos o pleito, como se faz, dos honorários advocatícios sucumbenciais. Joga duro, Paulinha. Ok, vamos encerrar hoje. Finalizando sua peça, você vai estar super tranquilo, você já conseguiu abordar o mérito de forma integral. Vamos para a parte final. A Pro tratou aí dos honorários e ressaltando ali, tá em negrito, para vocês prestarem atenção, que era necessário pedir honorários de sucumbência e foi pontuado o pedido na ação principal e na reconvenção. Era necessário, a banca queria que você mostrasse conhecimento e provasse que você sabia que cabia o pedido dos honorários, tanto para a ação principal, que seria ali a contestação, como a reconvenção. Seriam devidos nas duas situações, conforme o artigo 791-A da CLT. Requerimentos finais, você já arrasou, você já sabe tudo da sua prova, você encerrou o mérito, agora a gente vai finalizar. Vamos para a parte tranquila, em que você vai retomar os pedidos do mérito e vai concluir o seu texto, ok? Requerimentos finais. Ante os fatos ou fundamentos acima deduzidos, ou amparado, com base, enfim, a expressão jurídica você define. Você vai requerer aí você vai voltar na sua peça, né, para lembrar lá do início em que você trouxe uma preliminar, depois você trouxe uma prejudicial, depois você trouxe o mérito. Então você retoma. É muito importante que você sempre retome cada um dos pontos, porque às vezes a gente foca tanto na parte do mérito que a gente se esquece de que tem que refazer o pedido preliminar, tem que retomar a preliminar. Meu Deus, subi. Vamos para as preliminares. Qual foi o primeiro pedido? Você vai pedir que seja acolhida a preliminar de incompetência absoluta da Justiça do Trabalho, com base. Aí você repete os artigos, se tiver espaço, né? Porque às vezes a pessoa também escreveu tanto. Se não tiver espaço para repetir a fundamentação, tudo bem. Você coloca lá apertadinho, mas se tiver espaço, repita os artigos principais que você usou, por zelo, para que você mostre ao examinador que você compreendeu e que você tinha conhecimento para isso. Segundo, que seja acolhida a prejudicial de mérito, pedindo a prescrição quinquenal das pretensões anteriores a, e repita a data. A banca tem sido bastante enfática em relação aos requerimentos finais. Sim, verdade. Repita a data, diga que você quer a prescrição daquelas verbas a partir nos 5 anos anteriores, né, àquela data, ou você cita a data que vai aplicar a prescrição. Depois, você vai para o mérito. E que, se necessário for, essa parte do juridiquês você escolhe aí a sua expressão, por hipótese absurda, tendo sido ultrapassadas as preliminares, no mérito, pleiteia o quê? Que as pretensões apresentadas na exordial sejam julgadas totalmente improcedentes, proferindo-se a condenação da reclamante em relação às custas processuais e demais combinações legais. Ok? Voltamos, falamos da preliminar, falamos da prejudicial, falamos do mérito, podemos caminhar
para a finalização da prova, porém, nessa prova a gente tinha reconvenção. Então, a gente tinha que retomar o pedido da reconvenção. Isso vai acontecer sempre? Não, mas se tiver uma reconvenção, você precisa evidenciar o pedido de reconvenção, que sejam recebidas as razões ora apresentadas na reconvenção, bem como o seu processamento, em consonância com o artigo 343 do CPC. Lembrando, se puder, repete os artigos. Não coube, tudo bem. Deu seu... Aperte o que der. B, o plano C, o importante é isso, pedir. Pronto. E aí, no final, você vai requerer a intimação da reclamante para apresentar resposta, nos termos do artigo 341 do CPC, a concessão dos honorários de sucumbência, de novo, na ação principal e na reconvenção. Sim, que se esquecem disso, teve gente que só colocou na ação principal. E protesta, provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, em especial a prova testemunhal, documental, depoimento da reclamada e o que mais for necessário a elucidação dos fatos. Especificando os meios de prova, perfeito. Exatamente. A PRO sempre fala isso. Se você puder especificar, se você não lembra, você bota assim, em especial, a prova testemunhal e documental, que é um bom disfarce para dizer que você está ciente. E aí veio um prêmiozinho, que era que você tinha que ter citado o valor da causa, porque nós tínhamos uma reconvenção. Valor da causa em contestação, só se tiver reconvenção. Então, tinha valor da causa, da reconvenção, você vai citar o valor da causa que foi dado na sua prova, que era o pedido de R$300, que precisava ser pago. E aí, você, finalmente, feliz e contente, vai poder escrever nestes termos, pede deferimento, local e data, advogado, OAB, número, feliz e contente, terá encerrado a sua peça de segunda fase. Perfeito, Paulinha. Amores, para vocês que estão em casa, Biel, volta aqui para a tela. Vou reforçar isso que Paulinha falou. Chega mais para cá, Paulinha, vem mais para cá. Que é local e data. Perceba que nós não colocamos Salvador, Bahia, Rio de Janeiro, RJ, advogado OAB, número. Não se identificar, porque identificar é sinônimo de zerar a prova. Muita gente se esqueceu nessa peça, Paulinha, de requerer os honorários advocatícios sucumbenciais, honorários advocatícios sucumbenciais na reconvenção, de fazer o pleito da reconvenção e o valor da causa na contestação, sim, quando tem reconvenção. Paulinha, eu só quero mostrar para eles o pleito, Biel, olha só, de como nós fizemos os honorários advocatícios. Colocamos assim, disciplina o artigo 791 da CLT, que ao advogado serão devidos honorários de sucumbência, fixados entre o mínimo de 5% e o máximo de 15%, sobre o valor que resultar da liquidação da sentença ou do proveito econômico obtido, ou não sendo possível mensurá-lo, letra da lei, sobre o valor atualizado da causa. Nos termos, então, apresentados pelo parágrafo 5º do 791-A da CLT, são devidos, inclusive, honorários advocatícios sucumbenciais na reconvenção. Razão pela qual requer, olha como Paulinha colocou de forma sucinta, requer sucumbência na ação principal e na reconvenção nos termos supra. Amores, estamos finalizando a nossa aula. Esperamos de verdade que vocês tenham amado e esse entrosamento entre professora Ingrid Gil, minha monitora de segunda fase do trabalho, Paula Lobo. Nós estamos montando uma equipe no Portal F3, pelo Portal F3. PB disse assim para mim, Paulinha, ele ligou para mim e disse assim, Ingrid Gil, eu quero a galera em massa aprovada. Ele ainda brincou assim, você me prometeu 100% de aprovação. Promessa é dívida. Correndo atrás disso aí. Perfeito. Então, olha só, Paulinha, próxima sexta-feira, não é essa sexta-feira agora, sem ser essa, a gente pula essa. Vai ser a outra sexta-feira, ok? Daqui a 15 dias, estaremos juntinhas, na verdade. Eu e Paula, olha só, o Instagram está aparecendo aí na tela. Ingrid Gil Salles, Periscope, Facebook, canal no YouTube. Tem aulas gratuitas aqui da professora Ingrid Gil Salles. Tem também o site. E, claro, segunda fase, trabalho pelo Portal F3. Vem conosco com a garantia de ter o melhor curso de segunda fase de trabalho e de ser aprovado. Vamos juntos. Vamos juntos. Sim.